Fala aí pessoal, estamos aqui em mais um vídeo na cola da prova e hoje o tema é a Guerra dos 100 Anos. A Guerra dos 100 Anos foi um conflito entre a Inglaterra e a França que durou até mais que 100 anos e abalou as estruturas europeias ali no final da Idade Média. E só não vamos esquecer de duas coisinhas. Primeiro, se você não é inscrito no canal, não esquece de se inscrever e de clicar ali no sininho para receber as notificações e que a aula presencial é fundamental, pessoal. Isso daqui é só um canal de dicas. Vamos valorizar os professores, tudo bem? Durante 116 anos, a Inglaterra e a França eles estiveram envolvidos numa guerra intermitente, que teve momentos de tréguas e momentos de conflitos. A primeira pergunta que a gente faz e tem que se fazer é como que eles se enfiaram numa guerra tão longa? Quais foram os motivos desse conflito? E a resposta tem a ver com territórios, comércio e cidades estratégicas. Mas para compreender melhor como foi esse conflito, a gente tem que voltar um pouquinho no tempo e entender o contexto daquele momento, daquela época, que vai levar à guerra total. No fim da Idade Média, a Europa ela vivia um momento do renascimento comercial e urbano. E a gente fez um vídeo sobre isso, sobre esse assunto. Clica aqui, aqui em cima, para você acompanhar e compreender melhor a situação. A região de Flandres, no norte da Europa, que hoje seria o território da Holanda, da Bélgica, pegaria ali um pedacinho da França, era uma das regiões economicamente mais importantes da Europa, onde eram comercializados produtos do mundo inteiro. No século XIV, Flandres estava sob domínio francês, só que ela era obviamente cobiçada por outros países, sobretudo a Inglaterra, que tinha um forte comércio de lã, vendia lã para produzir tecido na região. Os nobres e os comerciantes ingleses, eles se aproximavam cada vez mais dos comerciantes ali de Flandres, e isso irritava o governo francês. A Inglaterra, obviamente, queria controlar o território de Flandres, queria lucrar com os impostos do comércio que rolava ali. Só que a Inglaterra precisava de uma desculpa. E essa desculpa ela veio quando o último rei francês da dinastia da família dos Capetinhos, Carlos IV, morre sem deixar herdeiros. Isso abre uma disputa pelo trono. O parente mais próximo do rei morto era Eduardo III, rei da Inglaterra. Só que é óbvio que os franceses nunca aceitariam um rei estrangeiro para governar. E coroaram um tal de Felipe de Valois, que era primo do rei que tinha acabado de morrer. Os franceses usaram como desculpa o fato de que Eduardo III ele era parente da monarquia francesa por parte de mãe. E pelas leis francesas, leis lá do início da Idade Média, os reis franceses só poderiam assumir o trono se tivessem o sangue real que fosse trazido por parte dos pais, dos homens. É óbvio que a Inglaterra não aceitou a desculpa dos franceses. E isso foi o estopim, foi o clique para a Guerra dos 100 Anos. Mas só não pode esquecer que isso foi o clique, foi o estopim para a guerra. O verdadeiro motivo foi Flandres, lembra lá? Durante a guerra, a Inglaterra começou avassaladora. Chegou a dominar 1/3 do território francês nos anos que se seguiram. E a batalha foi se estendendo por décadas e décadas e décadas. Veio a peste negra, veio surtos de fome, veio revoltas camponesas, e o conflito ele se alternava entre períodos de conflito e tréguas. Na Guerra dos 100 Anos, o exército francês e o exército inglês eles foram se aprimorando, foram desenvolvendo novas técnicas de batalha, novas armas mais eficientes. Para vocês terem uma ideia, foi a primeira guerra da Europa que a gente vai ter a utilização de armas de fogo, como canhões e bombardas. Em 1429, após quase 100 anos de guerra, a França estava próxima do colapso. A capital, Paris, havia sido tomada pelos ingleses. O governo francês estava lá no sul, tinha sido sitiado pelo exército inglês e faltava muito pouco para a derrota total. Quando de repente um milagre aconteceu. Eis que nos 45 minutos do segundo tempo surge uma camponesa de 16 anos e muda completamente o rumo dessa história. E você sabe de quem eu estou falando, não é? Joana d'Arc afirmava de maneira veemente que conversava com a Virgem Maria e com o Arcanjo Miguel, e que eles tinham dito para ela
que ela deveria ir até o rei da França e ajudar o exército francês a retomar os territórios tomados pela Inglaterra. Atualmente a gente chamaria isso de esquizofrenia, ou olavismo mesmo. E os franceses, desanimados, desacreditados com as derrotas consecutivas, acreditaram e colocaram toda a sua fé na pequena Joana. Levaram ela até o campo de batalha e, de maneira surpreendente, ela elevou os espíritos dos soldados franceses, reanimaram a sua fé, acreditaram que Deus estava do lado deles e eles iriam vencer os ingleses. E olha, foi uma vitória atrás da outra. Joana se tornou aí uma espécie de talismã dos fiéis. Mas a história da garota não terminou muito bem. Após ser capturada pelos franceses, ela foi acusada de bruxaria e acabou sendo queimada na fogueira. Mas mesmo morta, a Joana d'Arc se tornou símbolo do nacionalismo e do orgulho francês, e até virou nome de uma das principais praças de Paris. Aquela praça que a ultradireita costuma se reunir ali para pedir a expulsão dos estrangeiros, dos imigrantes pretos que vivem na França. Manja? Finalmente, em 1453, os ingleses foram expulsos da França numa virada de jogo extraordinária. Mas aí você se pergunta, quem venceu essa guerra? Os ingleses? Os franceses? Os ingleses tomaram o território da França e depois os franceses retomaram esse território. A melhor maneira de você pensar como terminou essa guerra é imaginar uma partida de futebol entre a França e a Inglaterra. Estamos num jogo de futebol, de um lado a Inglaterra, do outro lado a França. Apita o árbitro. Nem a bola começou a rolar 1-0 para a Inglaterra. Os franceses recuam, a Inglaterra ataca, 2-0 para a Inglaterra, não deu 10 minutos de jogo. 20 minutos, 3-0, 30 minutos, 4-0. Termina o primeiro tempo, 5-0 para a Inglaterra. Franceses, cabeça baixa, começa o segundo tempo. A bola começa a rolar, 6-0 para a Inglaterra. Os franceses respiram fundo, vão para ataque, 7-0. Já bate aquele trauma no brasileiro, né? Ainda mais quando a França vai lá e não bate-rebate, 7-1. Bom, vamos correr atrás da bola. França, 10 minutos do segundo tempo, 7-2, 7-3, 7-4, 7-6. 48 minutos, 7-6. Árbitro, acréscimo. Aos 49, escanteio para a França. Time inteiro na área. Tá lá o Zidane, a Joana d'Arc, todo mundo ali para cabecear a bola. Bola cruzada, bate-rebate, 7-7. Termina o jogo. Quem ganhou a partida? A França ou a Inglaterra? Quem ganhou a Guerra dos 100 Anos? A questão é que o jogo terminou empatado. Mas no final das contas, quem saiu de cabeça erguida e quem saiu de cabeça baixa? Quem saiu comemorando de campo? A França saiu fortalecida da guerra, enquanto a Inglaterra saiu de cabeça baixa. Para vocês terem uma ideia, 2 anos depois estourou na Inglaterra uma guerra que vai durar 30 anos. Uma guerra para escolher um outro técnico, né? Afinal, depois dessa vergonha. Moçada, obrigado por acompanhar o canal e estaremos aqui semana que vem com um novo vídeo. Falou, valeu!